Olá, eu sou a Rita Fuelker, Momento Calunga aqui com você de novo. Um trecho do livro Calunga Definitivo hoje, para a gente ler e comentar. E esse trecho é de um texto que chama Uau! Ele se chama Tem gente que gosta de ter razão sempre. Puxa, será que sou eu? Vamos lá. Ora, o que é perder uma discussão? É aprender uma coisa nova. Eu sei que o orgulho de vocês não deixa muito contente nessas horas, mas você vai viver para satisfazer seu orgulho, minha filha, meu companheiro? Esse monstro devorador de felicidade que você cuida como se fosse um amigo? Nossa, o nosso tema de hoje é orgulho. E é um tema complicado, né? Mas vamos pensar em algumas coisas que traduzem, né, o orgulho que está dentro da gente. Por exemplo, essa vontade que a gente deseja de ter as coisas, né? De ter aquele carro, de ter aquela casa, ter aquela roupa, como se aquilo viesse fazer parte de nós, como se aquilo falasse alguma coisa sobre o que nós somos, né? Mas mais para os outros do que para a gente mesmo, né? Essa tendência de querer ostentar alguém que a gente pretende ser através de objetos, de coisas que impressionam. A gente também tem a questão do poder, né? Muitas pessoas assim, com aquela necessidade de poder mandar, de poder definir o destino dos outros, acham isso importante, acham que isso acrescenta à sua vida. E, bom, durante o nosso processo evolutivo, esse que nós estamos vivendo aqui, a vida ela vai percebendo que a gente está desse jeito, né? Que a gente está vivendo em função de coisas que não são essenciais para nós, para a nossa evolução. E ela então ela começa a trazer oportunidades da gente olhar aspectos que estão escondidos dentro de nós, né? Eles estão lá, mas eles não são conscientes, mas eles estão escondidos e eles se revelam nas nossas reações, nas nossas atitudes. E muitas vezes essa providência da vida de mostrar pra gente que a gente não é tudo isso, ou que a gente não pode tanto, ou que aquilo que a gente tem não representa uma coisa tão séria e tão importante assim, a nossa primeira reação costuma ser de raiva, né? Costuma ser de agressividade. A gente quer evitar olhar para aquilo. E o legal é que quanto mais a gente evita, mais a vida traz, né, novas situações para a gente enxergar aquilo de novo. Por que a vida faz isso? Porque o propósito da vida é a nossa evolução. Ela quer que a gente se melhore. E para a gente se melhorar, a gente precisa encontrar dentro da gente esses aspectos em que nós estamos estacionados, que nós estamos parados ou que nós estamos apegados, né? Para a gente poder reconhecer, transformar e seguir em frente. Agora, a gente vive em função disso aqui mesmo? Será que a gente consegue, né, fazer as coisas do jeito que a gente pensa? Não. Por quê? Porque no fundo, a gente já deve ter lido isso em muitos lugares, o ego é uma construção mental, né? A gente está fazendo coisas para satisfazer um ego que na verdade é uma ilusão, é uma projeção, é algo que a gente inventou, né? E diz que está vivendo em função disso, né? O problema do ego é que ele sempre vai se sentir uma partícula pequenininha, separada do todo, né? Vivendo num mundo hostil, enfrentando ameaças, tendo que reagir a essas ameaças e se colocar, né? Tendo que se impor, é comum falar isso. Mas esse tipo de atitude do ego, ele no fundo, ele vem do medo, né? Do medo que a gente tem de muitas vezes de sair dessa posição ou de ser tão mortalmente ferido que a gente não consiga sair. Na verdade, isso
Isso nunca vai acontecer, mas esse medo acaba condicionando a nossa forma de agir. E o principal é que esse medo faz a gente gastar uma energia incrível com um monte de coisas que não estão ajudando a gente a crescer, não estão ajudando a gente a viver bem, não estão ajudando a gente a ser feliz, né? Mas toda vez que a gente se sente ameaçado, a gente precisa mobilizar energia para lidar com aquela ameaça. E às vezes essa mobilização é pontual, é diante lá de algo que uma pessoa me falou, eu vou lá e reajo. Então é pontual. E às vezes não, às vezes o ego ele tem já uma atitude preventiva que ele já se enche, né, de armaduras e de proteções, tudo isso é energia que a gente gasta, para se proteger, né, e não correr o risco de na vida, né, ter que passar por uma situação que nos desconstrua a nossa visão de nós mesmos. Então, talvez você se reconheça, talvez você esteja vivendo assim agora. Então, eu queria te convidar para olhar o outro lado, né? O lado não desse seu eu pequeno, do ego, mas do seu eu maior, do ser, daquele ser espiritual, né? Muito antigo, milenar, que está nesse processo de aprendizado e de evolução, porque esse ser, né, esse espírito que nos habita, é que na verdade é a fonte íntima, a fonte mais íntima, tanto de paz quanto de realização. Você então, você não é simplesmente esse ego pequenininho, você é muito mais, você é um ser na experiência. E quando você se vê como um ser imortal, filho de Deus na experiência, tudo aquilo que acontece no seu dia a dia ganha uma outra dimensão, né? Diminui de tamanho. Então você enfrenta muitas vezes, ou tem que estar diante, né? Enfrenta não, porque enfrentar, quem fala enfrentar é o ego. Você está diante de muitos desafios, mas você faz isso como um ser imortal, como uma criatura divina, como um ser inteligente, capaz de olhar para aquilo, solucionar e aprender com aquilo, né? O próprio ter, né? Se você tem coisas e tem a disponibilidade de uma possibilidade de fazer muitas coisas na vida com aquilo que você possui de material, isso se torna para você também uma oportunidade de fazer o bem, de construir o bem e de evoluir, tá certo? Então a sua perspectiva muda radicalmente. E, enfim, quanto mais você diminui o ego, mais você vai aumentar a sua paz. E eu só vou deixar um último recadinho aqui hoje para você, que é o seguinte, para você passar esse dia pensando, tá certo? É que se você não trabalhar o seu ego, você vai passar a sua vida trabalhando para ele. Bom dia, muita paz. Beijo e até o próximo Momento Calunga.